Alunos da oitava série, esse tutorial vai auxiliá-los na confecção do aplicativo Pega Topeira. Quando executarmos o aplicativo, a topeira irá começar a mudar de posição dentro desta área delimitada. A cada meio segundo, ela irá para uma nova posição aleatória dentro dessa área. A ideia é que você consiga acertar a topeira com o dedo antes dela mudar de posição. Se você acertar a topeira, um ponto é somado à pontuação total. Para reiniciar o jogo e zerar a pontuação, basta clicar em reinício. Vamos analisar agora quais componentes fazem parte desse aplicativo. Temos aqui um componente Screen, que nada mais é que a tela do seu aparelho, que é representada aqui como Screen 1. Dentro do Screen 1, e por isso deslocado mais para a direita, ou seja, faz parte da tela, faz parte do Screen, um componente chamado Canvas, que clicando aqui, automaticamente é selecionado aqui na janela de componentes. Tanto faz eu clicar aqui quanto clicar aqui para selecionar o componente. Dentro do componente Canvas nós temos a topeira. Percebemos que ela está dentro do componente Canvas porque ela também está deslocada à direita em relação ao componente Canvas. Então essa topeira está dentro da área correspondente ao Canvas. Fora do Canvas, mas ainda dentro do Screen, nós temos um outro componente, que é um Label. Assim que nós clicamos aqui, automaticamente ele é selecionado aqui. Além do Label, nós temos também o botão. Clicando no botão, automaticamente ele também é selecionado aqui. Temos ainda um outro componente de som e um componente relógio. Todos esses componentes nós vamos analisar mais tarde, conforme incluímos na nossa aplicação. Vamos então criar uma nova aplicação similar a essa que nós temos aqui. Para isso, eu vou abrir aqui uma nova aba com o App Inventor. Aqui está o projeto que acabamos de ver, mas vamos criar agora um novo projeto. Então eu vou clicar em Start New Project e vamos criar então o Pega Topeira 2 e OK. Criamos então agora uma nova aplicação. Temos aqui, assim que a aplicação é criada, a abertura de um screen, que nada mais é do que a tela do nosso aparelho. Vamos agora inserir um componente Canvas. O componente Canvas ele se encontra dentro da aba Draw in Animation. Vamos clicar então em Draw in Animation, localizar o componente Canvas, clicar e arrastar até a nossa aplicação. Pronto, temos aqui então o componente Canvas. Toda vez que colocamos um novo componente dentro da nossa tela, automaticamente é aberta uma janela de propriedades desse mesmo componente. A
primeira coisa que nós vamos fazer com esse componente Canvas é definir o seu tamanho. Aqui nós temos a definição da altura e aqui nós temos a definição do comprimento do componente Canvas. Vamos definir então a altura. Basta clicar aqui e nos é aberta essas três opções: automático, Fill Parent, que nós já vimos em aula que sua função é fazer com que o Canvas ocupe toda a altura da tela do aparelho. E se clicarmos em Pixels, poderemos colocar o número de pixels que o Canvas irá ter de altura. Portanto, colocamos aqui 200 e damos OK. O Canvas passa a ter uma altura de 200 pixels. Vamos definir agora o comprimento. O comprimento nós vamos definir como 300 pixels. Então agora o Canvas passou a ter 300 pixels de comprimento. Vamos agora definir uma cor de fundo para esse nosso Canvas. Vamos ir aqui então na propriedade Background Color, ou seja, a cor de fundo. Clicando em Right, nós podemos escolher a cor que desejamos para o fundo. No caso, eu vou colocar um verde de fundo. Clicando em Green, automaticamente o Canvas recebe como background a cor verde. Vamos agora inserir a topeira na nossa aplicação. Para isso, localizamos dentro dessa área de Drawing and Animation o componente Image Sprite. Clicamos em Image Sprite e arrastamos para dentro do Canvas. Ao soltar, automaticamente o Image Sprite irá aparecer dentro do componente Canvas. E ele é representado aqui por esse quadrado. Vamos agora carregar uma imagem da topeira dentro do Sprite. Em propriedades, nós temos Picture. Vamos clicar então em Picture, Upload File. Agora ele está pedindo para eu escolher o arquivo, mas primeiramente eu tenho que baixar um arquivo da internet. Então eu venho até o Google e digito topeira em formato do arquivo PNG. Enter. Ele vai me abrir as imagens. Vou clicar nessa topeira. Pronto. Aqui está a imagem da topeira. Clico com o botão da direita. Salvar imagem como. Podemos perceber aqui que o arquivo é tipo PNG. Lembrando que o arquivo tipo PNG pode conter fundo transparente. Podemos perceber aqui na imagem que ela tem fundo transparente pelos quadradinhos que aparecem atrás da imagem. Então vamos gravar essa topeira com o nome de topeira dentro do nosso diretório onde está nosso aplicativo. Salvar. Retornando à nossa aplicação, podemos agora sim escolher o arquivo dentro do diretório onde salvamos nossa imagem da topeira.
Tá aqui. Abrir. Ok. Pronto. A imagem da topeira já está dentro do sprite e dentro do canvas. Só que podemos perceber que a imagem ela é muito grande. Portanto, o sprite fica muito grande, até maior do que o próprio canvas. Então vamos ter que agora dimensionar o tamanho desse sprite. Se viermos aqui até as propriedades do nosso sprite, vamos localizar aqui a altura e o comprimento. Clicando na altura, podemos definir 40 em pixels e dar OK. Podemos perceber que a altura agora já foi redimensionada para 40 pixels. Vamos mexer agora no comprimento. Clicando aqui e colocando 40 de comprimento e dando OK. Pronto, agora a nossa imagem da topeira ficou com 40 pixels de comprimento e 40 pixels de altura. O próximo passo é definir a posição da nossa topeira dentro do canvas. Lembrando que a posição é dada pelas coordenadas x e y. Podemos perceber que aqui ela aparece longe da posição canto superior esquerdo. Nós podemos posicionar em qualquer lugar dentro do canvas. Cada vez que posicionamos ela dentro do canvas, automaticamente é gerada uma posição x e y. Podemos ver aqui que a posição x é 31 e y 67. Se deslocarmos a topeira, automaticamente o x e o y mudam. Eu quero, portanto, que a topeira apareça no canto superior esquerdo. Lembrando que o ponto de origem da topeira é o canto superior esquerdo. Então queremos que o canto superior esquerdo do sprite, ou seja, da imagem da topeira, apareça no canto superior esquerdo do canvas. Portanto, nós temos que fazer com que este ponto de origem venha até este outro ponto de origem. Para fazer isso, nós vamos colocar em x a coordenada 0, em y também a coordenada 0. Ao dar Enter, automaticamente os dois pontos de origem se coincidem. Se mudarmos o x para 40, automaticamente a posição de origem do sprite será deslocado no plano x em 40 pixels. Se mudarmos o y também em 40, automaticamente o ponto de origem do sprite, que é o canto superior esquerdo, irá se deslocar 40 pixels no plano y. Se quisermos voltar para o ponto de origem do canvas, basta introduzir mais uma vez 0 em x e 0 em y. Vamos agora renomear a nossa topeira. Até então, o nome do nosso sprite é Image Sprite 1.
para ficar mais fácil durante o processo de programação, nós vamos trocar esse nome para um nome mais fácil, de fácil compreensão. Então vamos clicar aqui em Rename e vamos trocar esse nome para toupeira. Então aqui temos o nome velho e aqui temos um novo nome. Clicando em OK, automaticamente o sprite é renomeado para toupeira. Iremos agora inserir um componente label na nossa aplicação. Basta clicar em label e trazer para a nossa tela. A função desse label é apresentar os pontos gerados quando conseguimos tocar na toupeira. A cada vez que tocarmos a toupeira, a pontuação deverá ser somado em um ponto. Ou seja, o componente label terá a função de totalizador de acertos. Vamos então alterar a sua propriedade text para pontos. Colocaremos 2 pontos e 0, pois quando o programa iniciar, o total de pontos é 0. Essa é uma informação que o usuário não terá acesso direto, ou seja, ela não pode alterar o total de pontos, a menos que ela acerte a toupeira durante a execução do programa. Por isso utilizamos o componente label e não um text box. Vamos agora alterar o nome desse componente no nosso projeto. Então vamos clicar em Rename e vamos trocar o nome velho, label 1, para LBL pontos. Então agora no nosso projeto este componente se chama LBL pontos. Durante o jogo, o contador de pontos será crescido cada vez que acertarmos a toupeira. Mas pode existir um momento durante o jogo que nós queiramos zerar esse contador para reiniciar todo o processo. Para isso, utilizamos um botão. A ideia é que se clicarmos no botão durante a execução do programa, o contador de pontos voltará a 0. Vamos agora alterar o texto que aparece dentro do botão. Nas propriedades desse botão temos também uma propriedade text. Basta digitar um novo texto. Ou seja, fica fácil do usuário entender que ao clicar no botão, o programa será reiniciado e a pontuação voltará a 0. E vamos alterar o nome desse botão no nosso projeto. Clicando em Rename e vamos chamá-lo de botão. Ok. Então temos agora um botão com um texto reiniciar na nossa aplicação. Vamos agora inserir um novo componente ao nosso projeto. Esse componente está localizado dentro do Palettes na aba Media. Esse componente é o componente Sound. Então vamos clicar e arrastar para dentro da tela do nosso projeto. Como ele é um componente não visível, apesar de termos arrastado para dentro do projeto, ele coloca o componente fora da tela visível do aparelho. Mas ele está aqui dentro do nosso projeto no mesmo nível do componente Canvas.
Colocamos esse componente no nosso projeto, pois toda vez que acertarmos a topeira, um som será emitido. Vamos então buscar um som na internet. Então vamos no Google escrever sons free, ou seja, sons livres de direitos autorais. Vamos clicar em buscar sons e vamos buscar um som de casa. Temos aqui um som de abrir lata. Vamos clicar para ouvir. Vamos clicar no arquivo e fazer download. Pronto, foi feito o download do arquivo. Você pode escolher qualquer som que desejar. Vamos agora associar o arquivo que fizemos download ao componente Sound. Tenha certeza de ter clicado em Sound. Clique em Search, Upload File, escolher arquivo e vamos selecionar nosso arquivo que fizemos download. Abrir, OK. Pronto, ele associou o arquivo de download ao nosso componente Sound. Vamos agora renomear esse componente Sound, clicando em Rename. Então o nome velho Sound 1, vamos chamar de som e OK. Pronto, agora o componente dentro do nosso projeto se chama som. Vamos agora acrescentar um novo componente, Clock. Clock se encontra na paleta de sensores. Vamos clicar e arrastar para dentro do nosso projeto. Mais uma vez, como ele não é um componente visível, ele não aparecerá dentro do screen. É através da propriedade Timer Interval, ou seja, intervalo de tempo, do componente Clock, que definimos o tempo que a topeira irá levar para mudar de posição dentro do canvas. Esse tempo é dado em milissegundos. Portanto, se colocarmos 500 no intervalo de tempo, a topeira irá mudar de posição a cada meio segundo. Vamos renomear o componente Clock e chamá-lo de relógio. Pronto, já temos todos os componentes necessários à execução da nossa aplicação. Vamos agora recapitular a função de cada componente da nossa aplicação. A topeira é um componente do tipo Sprite. Ela irá mudar de posição aleatoriamente dentro do componente Canvas. Essa mudança de posição ocorrerá a cada meio segundo, determinado pelo componente relógio. Nós teremos que tocar a topeira antes que ela mude de posição. Quando conseguirmos tocá-la, um som será emitido. Som esse determinado pelo componente som. Quando isso ocorrer, além do som emitido, a pontuação, que é um componente do tipo label, será acrescida em 1 ponto. Quando quisermos reiniciar o processo zerando essa pontuação, clicaremos no componente botão, que fará com que a pontuação volte a 0. Agora vamos iniciar uma parte teórica do nosso projeto. Vamos analisar o componente Canvas.
O componente Canvas é uma área delimitada em pixels, ou seja, no nosso projeto colocamos um componente Canvas com 300 pixels de comprimento por 200 pixels de altura. Mas o que isso quer dizer? O que são pixels? Pixels são pontos na tela. Portanto, nós temos no comprimento o equivalente a 300 pontos distribuídos por toda esta área. E na altura temos 200 pontos distribuídos na vertical. Vamos analisar agora a distribuição desses pontos na horizontal. Temos aqui o ponto de coordenada 0, ou seja, qualquer ponto que estiver na posição 0 dentro do Canvas, ele estará nesta posição. Qualquer ponto que estiver na posição 300 estará exatamente nesta posição. E qualquer ponto que estiver na posição 150 estará exatamente no meio do Canvas em relação à coordenada horizontal. E isso se repete por todo o Canvas, considerando o plano horizontal. Analisando agora o plano vertical, vemos que o Canvas contém 200 pixels distribuídos por ele. Qualquer pixel que esteja no canto superior estará na posição 0. Pixel que esteja exatamente no meio do Canvas estará na posição 100. E o pixel que estiver no lado inferior, verticalmente, estará na posição 200. E isso se repete por todo o Canvas. Portanto, o Canvas é formado por dois planos. Um plano horizontal e um plano vertical. O plano horizontal é determinado por uma coordenada x. E o plano vertical é determinado por uma coordenada y. A utilização dessas duas coordenadas indicará onde o ponto estará dentro do Canvas. Um ponto na posição 0, 0, ou seja, x0 e y0, estará exatamente nesta posição. Um ponto na coordenada 300,0 estará exatamente nesta posição. E um ponto cuja coordenada é 150,0 estará exatamente nesta posição. Sempre analisando x e y. Podemos perceber aqui como todos os pontos apareceram exatamente na posição superior do Canvas. Nós mudamos apenas a coordenada x. A coordenada y sempre permaneceu 0. Por outro lado, se variarmos a coordenada y, o ponto se deslocará verticalmente. Um ponto na posição 0 em relação ao eixo x e 100 em relação ao eixo y vertical estará exatamente nesta posição. E um ponto na coordenada 100 em relação a x e 200 em relação a y estará nesta posição. Desta forma, conseguimos posicionar qualquer ponto dentro de um Canvas. Vamos analisar agora a posição da topeira dentro do Canvas. A topeira é um sprite quadrado
E quando criamos, definimos este sprite com 40 pixels de comprimento e 40 pixels de altura. Esse sprite possui um ponto de origem, que é exatamente este. Nosso canvas também tem um ponto de origem que fica aqui, sendo ele na posição 0, 0. Quando posicionamos o ponto de origem do sprite com o ponto de origem do canvas, temos a topeira posicionada exatamente nesta posição. Se deslocarmos o ponto de origem da topeira para a posição x 150 e y 0, será deslocada para esta posição. Se deslocarmos a topeira para a posição 300,0, sendo 300x e 0y, a topeira será deslocada para essa posição. Podemos perceber que ela acabou ficando fora da área do canvas, isto porque o seu ponto de origem é localizado no canto superior esquerdo. Portanto, para que a topeira fique posicionada dentro do canvas, a coordenada x deverá ser no máximo 260. O mesmo ocorre com a coordenada y. Quando colocamos 200 em y, a topeira acaba ficando fora da área do canvas. Portanto, a posição máxima de y deve ser 160. Se colocarmos as coordenadas de x e y iguais a 260 e 160, teremos a topeira posicionada exatamente no canto inferior direito do canvas. Percebemos então que a área máxima de x e y para que a topeira não fique fora do canvas deve ser 260 por 160. Qualquer valor superior a isso fará com que a topeira caia para fora do canvas. Portanto, esse é o máximo permitido para que não tenhamos problema com a apresentação da topeira dentro do canvas. Vamos agora analisar o mecanismo de funcionamento do nosso aplicativo. Vamos dividi-lo em dois momentos. Nesse primeiro momento, vamos apenas programar a movimentação da topeira dentro do canvas. Essa movimentação é representada neste fluxograma, que é uma ferramenta muito útil para o entendimento do aplicativo. Temos aqui o início do nosso programa. Este tipo de programa é chamado de programação por eventos, pois sempre que um evento ocorre, algum procedimento deve ser realizado. Temos aqui então um evento ocorrendo. Quando passar meio segundo, a topeira muda de posição. Vamos analisar então individualmente esses dois passos do nosso fluxograma. Quando passar meio segundo. Meio segundo é um parâmetro determinado pelo componente clock que inserimos no momento de desenho do nosso aplicativo, na fase de design. Lá colocamos o valor 500 milissegundos, que equivale a meio segundo. Portanto, quando um determinado evento ocorrer, ou seja, quando passar meio segundo, algo deve ser feito. Enquanto não passa meio segundo, este relógio continuará contando de forma repetitiva. Assim que esse evento for iniciado em função de ter atingido meio segundo, um procedimento deve ser executado. Qual seria esse procedimento? A mudança de posição nas coordenadas x e y da topeira. Para finalizar esse entendimento, vamos pensar da seguinte forma. O componente
clock, renomeado por nós na fase de design para relógio, fica o tempo todo perguntando para o computador se passou meio segundo. Passou meio segundo? Não. Então ele pergunta mais uma vez. Passou meio segundo? Não. Ele pergunta mais uma vez. Passou meio segundo? Não. Quando ele obtiver a resposta, passou meio segundo, sim, ele mudará a topeira de posição. E o processo se repete. O clock mais uma vez perguntará se passou meio segundo. Passou meio segundo? Não. Irá repetir até que mais uma vez meio segundo tenha passado e mais uma vez ele mude a topeira de posição. Mas quando o relógio disparar a mudança de posição da topeira, para onde ela irá dentro do canvas? A mudança de posição da topeira é dada pela fórmula x igual randômico vezes 260 e y igual randômico vezes 160. Randômico é um número gerado pelo computador que varia entre 0 e 1, ou seja, o computador nos dá um número chamado de randômico, que pode ser 0, 0,1, 0,2, 0,5, 0,8, até no máximo 1. Vamos entender melhor essa forma. Vimos que a posição máxima em termos de coordenada x e y que a topeira pode atingir dentro do canvas sem que ela saia da área determinada pelo canvas é 260 por 160. Esta tabela representa os possíveis valores obtidos pela variável randômica aqui representada por random, que vão de 0 até 1. E temos aqui a multiplicação dessa variável randômica pelo limite da coordenada x, que é 260. Portanto, temos aqui vários valores da multiplicação do possível valor obtido de randômico vezes o limite de x. Quando o valor obtido for 0 vezes 260, o resultado dessa multiplicação será 0. Quando o valor obtido por random for 1, que é o valor máximo possível, vezes 260, o resultado dessa multiplicação será 260. Se por acaso o valor obtido por random for meio vezes 260, teremos como resultado 130. Além de outros valores intermediários, mas sempre dentro dessa faixa de 0 a 1. Podemos perceber, portanto, que o resultado sempre será um valor entre 0 e 260. Garantindo que o x sempre permaneça dentro da área do canvas. O mesmo raciocínio adotado para x servirá também para y. Vamos imaginar então que o computador forneceu um valor randômico 0 para x, portanto teremos 0 vezes 260, x é igual a 260. E 0 também para y. 0 vezes 160, y é igual a 0. Portanto, a topeira ficará posicionada no canto superior esquerdo. Imaginando agora que para x, o computador forneceu um valor randômico de meio vezes 260, então x é igual a 130. E y, 0 vezes 160, y é igual a 0. Portanto, a topeira ficará posicionada nesta posição. Agora o computador forneceu para x o valor 0,15, que vezes 260 é igual a 40. E para y, o valor 0,25, que vezes 160 também é 40. Então a posição da topeira será esta. Para finalizar a nossa videoaula, vamos agora criar os blocos de programação para este fluxograma que criamos. Aqui estão os blocos
Vamos entendê-los. Quando passar meio segundo, está aqui representado. Quando o timer do relógio, que foi determinado na fase de design, chegar a meio segundo, faça uma chamada a um procedimento. Seria este procedimento aqui representado. O procedimento se chama move topeira. Então, mais uma vez, quando o tempo de meio segundo do relógio for atingido, faça uma chamada ao procedimento move topeira. E o que o procedimento move topeira faz? Ele muda a posição da topeira nas coordenadas x e y. Então, o procedimento move topeira faz um set, que seria determinar a posição da topeira em x como sendo um número randômico vezes 260. E ao mesmo tempo fará com que set, ou seja, marcará, determinará que a posição da topeira em y seja igual a um número randômico fornecido pelo computador vezes 160. Uma grande dificuldade que o aluno tem é da onde buscar esses blocos. Em que local eu encontrarei esses blocos? A lógica é bastante simples. Vamos analisar este bloco. Aqui estamos falando de quem? Do relógio. Portanto, este bloco estará dentro de relógio. Este bloco corresponde a um procedimento, uma procedure. Portanto, ele estará dentro de procedure. Esta chamada é uma chamada a uma procedure. Portanto, esta chamada também estará dentro de procedure. Aqui estamos falando de quem? Da topeira. Portanto, esses blocos serão localizados dentro de topeira. E todas essas são funções matemáticas. Tanto a multiplicação, quanto o número randômico, quanto a numeração estão dentro de matemática. Voltamos então ao app Inventor para criar os blocos. O primeiro bloco que vamos criar é o bloco da chamada do timer, do relógio. Então nós vamos encontrá-lo dentro do relógio. Quando o tempo meio segundo for atingido, o relógio fará uma chamada a um procedimento. Portanto, precisamos criar esse procedimento. Aqui está o procedimento. Então vamos clicar e arrastar. Para que haja chamada do procedimento, precisamos retornar procedure e pegar o bloco de chamada ao procedimento. Então este procedimento será chamado por esta chamada. Vamos aqui trocar o nome do procedimento para move topeira. Trocando o nome, automaticamente a chamada também será renomeada. Precisamos agora incluir os blocos que farão a mudança da posição x e y da topeira. Portanto, vamos até topeira e vamos localizar a propriedade x, y da topeira. Descendo a tela, localizamos x. O
Vamos arrastar. Se procurarmos novamente, podemos pegar agora y. Muito cuidado para não pegar qualquer outra propriedade, como comprimento, visibilidade, velocidade ou mesmo z. O que nos interessa é x e y. Agora vamos partir para as funções matemáticas. Inicialmente, vamos procurar a multiplicação. Clicamos e arrastamos. Agora aqui precisamos colocar o randômico e a multiplicação por 260 por se tratar de x. Então, mais uma vez, em matemático, vamos pegar o número randômico, que aqui está. Clicamos e arrastamos. Pronto. Agora vamos pegar o número. Retornamos à matemática e pegamos esta propriedade, 0. Pronto. Agora precisamos trocar esse valor de 0 para 260. Podemos repetir todo esse processo ou simplesmente clicar e no teclado digitar Ctrl C, Ctrl V. Temos todo esse bloco repetido. Posicionamos e simplesmente trocamos aqui o valor para 160. Pronto. Temos agora todos os blocos criados que nos permitirão fazer com que a toupeira mude de posição aleatoriamente em função de x e de y. Espero que tenham entendido, pois esta videoaula é simplesmente uma complementação das nossas aulas. Se você assistiu a aula e complementarmente assistiu o vídeo, tenho certeza que você conseguirá fazer nossos trabalhos e provas.